A história que você vai ouvir foi registrada em um caderno de couro, escondido no altar de uma capela abandonada, enterrado sob cinzas e ossos humanos. Se você ousar continuar ouvindo, prepare-se para conhecer o verdadeiro rosto do mal. Mas cuidado! Quem escuta o nome dele em voz alta costuma ouvir batidas na porta à meia-noite. Inscreva-se no canal antes que ele venha buscar você também. Agora, sente-se, feche as janelas e ouça, pela primeira vez em mais de 100 anos, a última ceia de Toninho do Diabo. Pouca gente sabe, mas o diabo já teve igreja no Brasil. Não dessas que se vê nas cidades, com púlpitos dourados e corais de moças vestidas de branco. Não. A igreja do Tinhoso ficava no meio da mata, entre estradas de tropeiros esquecidas, numa clareira onde nem bicho passava. Dizem que foi ali, entre cipós e velas vermelhas, que um homem chamado Antônio das Dores reuniu 13 fiéis, todos excomungados, foragidos ou doentes da alma, e celebrou a ceia mais maldita da história brasileira. O ano era 1888. O império ainda se desfazia aos poucos, e as chamas da abolição recém se apagavam. Enquanto o povo comemorava nas cidades, no sertão o medo crescia, pois algo antigo havia despertado nas sombras. Antônio era filho de uma negra curandeira e de um padre português, dizem. Nascido em noite de eclipse, a parteira que o recebeu morreu 2 dias depois, sem olhos nas órbitas. Cresceu como bicho do mato, mas aos 12 já recitava o livro de São Cipriano como se fosse catecismo. Dizem que aprendeu latim num sonho e que uma sombra com patas de bode lhe ensinou como dominar corações. Aos 30 virou lenda. Vestia-se todo de preto, com um crucifixo invertido feito de ossos no pescoço, e andava por vilarejos prometendo curas, chamas eternas e libertação dos pecados. Não pelo Cristo, mas por Lúcifer, a estrela da manhã. Seus seguidores o chamavam de Padim das Trevas, ou simplesmente Toninho do Diabo. A cada passo que dava, uma criança adoecia. Onde acampava, o leite azedava. E quando celebrava seus cultos, sempre à meia-noite, ao som de tambores e gritos, o chão tremia como em dia de finados. Seu reino era um arraial esquecido chamado Pedra Negra, cercado por morros ocres e ruínas de um antigo quilombo. Lá, num velho casarão colonial tomado pelo mato, fundou a seita do Cordeiro Invertido, onde homens e mulheres se despiam da fé cristã e juravam servidão ao anjo caído. O ritual de iniciação envolvia banhar-se em sangue de galo preto e beijar a testa de um cadáver recém-exumado. Mas o mais temido de todos os ritos era a ceia vermelha, feita uma vez ao ano, sempre na lua nova de julho. Na noite em que tudo aconteceu, 2 de julho de 1888, o céu estava sem estrelas. A mata parecia encolhida, como se os próprios galhos temessem assistir. Os 13 seguidores se reuniram em torno de uma mesa feita com tábuas de um altar roubado de igreja. Sobre ela, em vez de pão e vinho, havia carne crua, sangue de porca prenha e um cálice cheio de algo grosso, escuro, que ninguém ousava perguntar o que era. No lugar do crucifixo, uma caveira de criança com uma serpente enroscada. Antônio ergueu os braços, o rosto coberto com um véu de viúva, e recitou uma ladainha que misturava passagens da Bíblia com feitiçarias africanas. Ele dizia que aquela noite seria a passagem final, o momento em que o próprio Lúcifer caminharia entre os homens para ungir o novo pastor do abismo. Todos comeram em silêncio, enquanto corvos sobrevoavam a clareira e uma fumaça doce, vinda do chão, se espalhava como neblina de cemitério. Mas algo deu errado. O mais jovem dos fiéis, um rapaz gago chamado Zé Bento, vomitou sangue e caiu morto após a primeira mordida. Seu corpo se contorceu como se estivesse sendo queimado por dentro, e seus olhos, segundo uma das sobreviventes, viraram para trás como os de um cabrito degolado. Antônio não se moveu,
apenas sorriu. O cordeiro rejeitou o fraco, ele disse, mas a ceia continua. Ao final do ritual, Toninho desapareceu. Alguns dizem que foi levado por uma criatura de chifres que saiu de dentro da terra. Outros juram que ele se afogou num poço sem fundo, aberto bem no centro da mesa. O que se sabe é que dias depois, os 13 corpos foram encontrados por soldados da Guarda Nacional. Todos nus, de mãos dadas, olhos arrancados e com a boca costurada com linha vermelha. O velho casarão pegou fogo naquela mesma tarde, sem explicação. E até hoje, ninguém conseguiu pisar naquele lugar sem sentir uma náusea terrível e ouvir ao longe uma voz que sussurra orações ao contrário. Mas essa não é só uma história de heresia. É um aviso, porque há quem diga que Toninho não morreu, que ele apenas trocou de pele, que a cada 100 anos um novo ceifeiro da fé brota das entranhas do Brasil profundo para reunir sua seita, celebrar a ceia e espalhar o nome daquele que tudo vê no escuro. E se você ouviu essa história até aqui, talvez já tenha sido convidado. Mas o verdadeiro horror não veio com a ceia, veio depois. Na semana seguinte ao incêndio em Pedra Negra, começaram os desaparecimentos. Primeiro foram os cães. Sumiam sem deixar rastros, apenas um cheiro enjoativo no ar e manchas negras nas pedras do terreiro, como se algo houvesse lambido o chão com língua de brasa. Depois, sumiram as crianças. 3 em apenas 2 dias. Em todos os casos, os berços estavam intactos, lençóis ainda mornos, mas as paredes, sempre as paredes, estavam cobertas de desenhos toscos em carvão e sangue. Figuras com olhos demasiadamente abertos, cornos curvos como de carneiro velho, estrelas de 5 pontas invertidas e frases desconexas como "O sangue abre a porta" ou "Ele já comeu conosco, agora quer comer por nós". O povoado entrou em pânico. A capela de São Miguel foi trancada com tábuas e correntes, mas dentro dela ouviam-se risos abafados à noite. E certa vez, ao amanhecer, encontraram diante do altar principal uma galinha preta sem cabeça, ainda sangrando com uma vela vermelha cravada entre as asas abertas. O delegado da comarca, um velho maçom de fala grave, chamado Dr. Amâncio da Costa, resolveu intervir. Trazia consigo 5 soldados e um padre beneditino de renome, Frei Julião, conhecido por suas práticas de exorcismo e por ter expulsado um suposto demônio de uma escrava em 1877, em Sorocaba. O grupo chegou às ruínas do casarão pouco depois do meio-dia. O sol ardia, mas a sombra em volta da casa parecia mais fria que o fundo de uma cisterna. Ao adentrar o salão da ceia, encontraram a mesa ainda montada. Embora tudo ao redor estivesse queimado e em ruínas, a mesa permanecia intocada, os pratos sujos de algo que parecia graxa, misturada com sangue, e no centro, um cálice negro que não refletia luz. Ao redor dela, 13 marcas no chão, como se algo tivesse sido arrastado ou sugado para dentro da terra. Mas o mais apavorante foi o que Frei Julião viu entalhado no altar improvisado. Antonives, das, Doris, ETRNVS, escrito em latim com traços de sangue coagulado. Naquela mesma noite, o Frei teve um colapso. Começou a balbuciar palavras em idiomas que ninguém reconhecia. Tremia ao ver crucifixos e gritava que ele está de volta, mas agora come sozinho. 3 dias depois, foi encontrado pendurado com a própria batina numa árvore retorcida que crescia sobre o poço da casa. Seus olhos estavam abertos, a língua cortada, e nos pés descalços haviam sido marcadas as letras TDD em brasa viva. O Dr. Amâncio simplesmente desapareceu, sumiu como se nunca tivesse existido. Os 5 soldados foram encontrados espalhados pela mata. Um deles com os olhos costurados, outro com o crânio aberto e sal grosso dentro, um terceiro com o coração colocado sobre a barriga, como se fosse oferenda.
Os jornais da capital abafaram o caso, chamaram de loucura sertaneja e fanatismo caboclo. Mas há um relatório manuscrito, escondido nos arquivos esquecidos da antiga Faculdade de Medicina de São Paulo, datado de 1889, que narra cada detalhe com precisão clínica. Na última página, uma frase rabiscada em letras trêmulas avisa: "Se você leu até aqui, já é tarde. Ele te viu." O tempo passou. Pedra Negra virou ruína, a estrada foi comida pelo mato e o nome da vila desapareceu dos mapas oficiais. Mas a lenda nunca morreu. De tempos em tempos, vaqueiros juravam ver uma figura vestida de preto caminhando à beira das trilhas, com um cajado de osso e um sorriso fixo no rosto. Sussurrava sermões em dialeto estranho e oferecia libertação pela sombra. Em 1933, um grupo de 5 estudantes da recém-fundada Universidade de São Paulo realizou uma expedição arqueológica à região. Nunca mais voltaram. Meses depois, encontraram o diário de um deles preso à pata de um porco do mato. Estava úmido, mas ainda legível. Nele, havia apenas uma frase escrita à mão, repetida mais de 100 vezes. "Toninho nos chamou para a segunda ceia." Em 1966, uma benzedeira cega de Franca disse ter curado um menino que falava com vozes múltiplas e tinha medo da própria sombra. A criança dizia que o Padim das Trevas voltaria no centenário da ceia, no ano de 1988. E naquele mesmo ano, incêndios inexplicáveis consumiram igrejas pequenas, galpões e casas de oração em toda a região de Campinas, Limeira, Araras e Ribeirão Preto, todos às 3h33 da madrugada. Os sinos tocavam sozinhos e os sinistros desapareciam sem explicação. Nada foi provado. Mas um padre excomungado, encontrado vagando nu por uma estrada vicinal em Mogi Guaçu, antes de morrer de febre, confessou ter celebrado missas negras durante 10 anos, amando de um homem que não envelhecia e que prometia uma ceia sem fim. Hoje, dizem que ele caminha novamente entre nós. Que Toninho do Diabo nunca foi um homem, mas uma entidade vestida de carne humana, que aparece em diferentes épocas com nomes diversos, celebrando sua ceia profana a cada geração. Ele não precisa mais de fogueiras, nem de capelas de barro. Basta um olhar perdido na multidão, uma fé vacilante, um convite aberto no coração de quem quer poder, vingança ou salvação. E assim, ele chega, senta-se à mesa invisível e convida os outros. Alguns acreditam que ele se alimenta da fé corrompida, que se esconde em seitas travestidas de igrejas, grupos esotéricos, correntes virtuais, até mesmo canais na internet. E agora eu te pergunto, você já viu alguém com olhos escuros demais, que não piscava, que sorria como quem sabe de algo que você esqueceu? Porque talvez ele esteja te observando agora mesmo, esperando o momento certo de te chamar. A ceia nunca acabou. Ela só muda de lugar. Hoje pode ser aqui, amanhã, talvez na sua cidade. Feche as cortinas, apague as luzes e nunca diga seu nome em voz alta, porque Toninho já ouviu você e ele tem fome. E se você chegou até aqui, é porque foi marcado. A inscrição neste canal talvez seja o único modo de avisar aos outros. Faça isso agora, antes que ele bata à sua porta, ou pior, apareça já sentado à sua mesa.